Mas vamos lá. Então, o tema aqui, né, do nosso workshop são as obrigações fiscais do condomínio e a responsabilidade do síndico perante essas obrigações fiscais. O foco aqui, então, são as obrigações fiscais e eu vou mostrar para você todas essas obrigações, qual que é o prazo, qual que é a multa. Tá? Então isso vai ficar muito bem esclarecido para vocês, para ver se aí no seu condomínio está sendo feito ou não está sendo feito, procurar a sua administradora, procurar o seu contador, ou se não tem, nos procurar aqui, pede o diagnóstico fiscal, né, que a gente está dando gratuitamente, verificar se tem alguma pendência ou não, mesmo que você tenha aí um condomínio, tenha uma administradora, tenha um contador, pode pedir para a gente fazer esse diagnóstico fiscal aqui, não tem problema nenhum. A gente vai fazer isso para vocês gratuitamente, tá? Então, aqui, né, quem é o Leonardo Hoffman, né? Então, o Leonardo Hoffman, eu sou o sócio aqui, proprietário da Hoffman Contabilidade. Aqui dentro da empresa, dentro do grupo Hoffman, tá? Eu falei duas, mas nós temos 4 empresas. 3 dessas empresas são empresas de contabilidade e uma dessas empresas de contabilidade é a Hoffman Contabilidade e Gestão Condominial, que é uma contabilidade registrada no CRC e especializada em gestão de condomínio. Então, nessa empresa a gente só faz administração de condomínio. Tá? Nós já estamos há 11 anos no mercado aqui em Belo Horizonte, tá? Tanto com a empresa trabalhando aí com a área contábil para as empresas e também desde o início da abertura temos clientes de condomínio e fomos avançando nessa área de condomínio até surgir, salvo engano, em 2013 a empresa específica de administração de condomínio que é a Hoffman Contabilidade e Gestão Condominial. Tá? Então essa é especializada em administração de condomínio. Os contatos, aí tem os telefones comerciais que estão na tela, então são telefones da empresa, o WhatsApp está aí, ele é comercial. O site da empresa, robert@hoffman.com, é meu sócio aqui da área comercial, tá? Precisando falar com ele, é só entrar em contato, pedir um orçamento, sem compromisso, tá? E quem é o Leonardo, né? O Leonardo Hoffman, além de sócio aí das empresas, né, eu já tenho, desde o meu primeiro condomínio, né, quando eu casei, puxa, há quantos anos? 23 anos atrás. Há 23 anos atrás, eu fui síndico dos condomínios que eu passei. Então, lá no meu primeiro condomínio, um prédio de 12 unidades, no Santa Amélia, prédio de 12 unidades aí no Santa Amélia, eu já passei a ser síndico desse prédio e fui também dos outros que eu morei. Tá, eu só não fui um que eu morei como aluguel, mas todos os outros que eu era proprietário, né, dali, esse foi o único, né, de lá para cá eu fui síndico. E, além disso, eu também atuei como síndico profissional. E dentro da empresa Hoffman a gente abriu essa linha. Hoje nós aqui da Hoffman a gente faz a parte de síndico profissional, mas eu faço em parcerias. Tá? A gente não faz como Hoffman, mas eu tenho parcerias com síndicos profissionais, tá? E a gente faz essas indicações, a gente atesta esse síndico e entra dentro da nossa proposta aí quando a gente apresenta, tá? Então, posso dizer que eu tenho 23 anos de experiência em condomínio residencial. Eu trabalhei também na administração do condomínio Minas Shopping, que é uma das empresas do Minas Shopping. Lá, uma das empresas delas na verdade, é o condomínio em si, que é a própria gestão condominial ali da administração do Minas Shopping. Eu trabalhei lá como funcionário também anos atrás, tá? E trabalhei em outras empresas também multinacionais aí na área contábil. Ok? Então aí estão os contatos, se precisar, estamos à disposição. Estou só mostrando o que a gente vai ver aqui, o que a gente vai tratar especificamente. O que são obrigações fiscais, quais os tipos dessas obrigações fiscais. Vocês não estão me vendo, né? Aí, ó, coloquei agora. Então, quais são, né, esses tipos de obrigações fiscais, quais são elas, não vou entrar em detalhar cada uma dessas obrigações fiscais aqui, qual é a responsabilidade do síndico e quais as soluções. Quem vai fazer? É você que tem que fazer isso? Será? Poxa,
Dá para fazer? Dá para aprender, dá para fazer, só que são itens mais complexos, né? E não necessariamente precisa ser você que vai fazer. Pode ser até algum conselheiro que seja contador, pode ser um condômino que seja contador, pode ser um contador, pode ser um administrador, entendeu? O importante é que seja bem feito, a gente vai discutir isso. Vou abrir para perguntas, né, para as perguntas e respostas para vocês. Eventualmente, talvez entre alguns tópicos eu pare lá também para a gente bater um papo, para não acumular para o final, mas eu vou deixar principalmente, acho que é melhor a gente deixar essas perguntas mais ao final para fluir aqui completamente o conteúdo, né, e quem já não tiver dúvida, quiser sair, já pode sair também, né, e não ficar, não alongar demais. Tá? Então, a metodologia que eu vou utilizar aqui para fazer essa apresentação para vocês é uma metodologia que eu já usei em outras aulas e ficou bem legal, que é a utilização de mapa mental. Tá? Inclusive, esse mapa mental eu posso disponibilizar para vocês depois lá no grupo em PDF. Tá? É uma possibilidade de eu julgar isso em PDF. Talvez fique grande PDF, vou ver como que eu consigo disponibilizar, mas eu posso disponibilizar isso lá para vocês para facilitar. Tá bom? Então, aí novamente os contatos, né, na tela para quem precisar. Aí vamos lá, então. Então aí, ó, entrei aqui no mapa mental. Vamos abordar cada tópico desse, né? Então aqui, igual eu mostrei para vocês lá, tá? A gente vai ver aqueles tópicos que eu mostrei e vou abrir aqui. Depois eu posso disponibilizar um PDF também desse material aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. A gente já falou aqui da abertura, né, e apresentações, então a gente já passou por esse tópico. Vamos falar aqui o que são as obrigações fiscais. Obrigações fiscais do condomínio, né? Do que a gente está falando, o que é isso, né? Obrigações fiscais. Então, aí, ó, vou abrindo aqui, vai ficar fácil de vocês visualmente verem aqui e acompanhar. Deixa eu aumentar um pouco. Aí, ó. Fica mais fácil, ó. Então, beleza. O que são as obrigações fiscais do condomínio, né? As obrigações fiscais, tá, do condomínio é o seguinte, né? É o conjunto aí de normas, de leis, dos órgãos públicos, tá? Principalmente dos órgãos públicos municipal, estadual e federal, que imputam obrigações para as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Tá? Então, eu imputo isso para as pessoas físicas e jurídicas. Tá? Como a gente está falando aqui de condomínio, eu vou falar dessas obrigações, dessas leis, dessas normas, que imputam essas obrigações para os condomínios, para o CNPJ aí do condomínio. Então, esse é o foco. Tá? E a gente fala isso na área tributária. Então, quando a gente fala obrigações fiscais, a gente está falando dessas obrigações na área tributária. Okay? Então, isso são as obrigações fiscais. A primeira, qual que é a primeira obrigação fiscal de um condomínio? Ele nem, nesse tópico nem está aqui, porque ela se confunde entre obrigação fiscal ou obrigação de cônsuge legal, mas acaba entrando dentro dessas obrigações. Qual que é a primeira obrigação fiscal de um condomínio? A obrigação de constituir como um CNPJ. Então existe a lei lá, a regra da Receita Federal em abertura de CNPJ, e quem está obrigado a ter um CNPJ. Eu nem incluí essa questão aqui como obrigação fiscal, porque acaba sendo uma obrigação aí legal. Mas, falando de Receita Federal, a primeira obrigação a gente pode falar que é a obrigação de abrir um CNPJ. É obrigatório o condomínio ter um CNPJ? Sim, é obrigatório ter um CNPJ. Está na regra lá da Receita Federal em relação à constituição aí de CNPJ. Ah, mas o meu condomínio ainda não tem CNPJ. Eu vou ser multado? Não, não vai ser multado. Não tem uma penalidade, não tem uma multa de valor lá, uma penalidade em não ter isso. Qual que é a maior penalidade do condomínio em não ter o CNPJ? A falta do CNPJ.
é realmente não conseguir fechar contratos pelo CNPJ do condomínio, não conseguir fazer o seguro que é obrigatório do condomínio, então é não conseguir contratar funcionários pelo CNPJ do condomínio. Então a falta do CNPJ ela acaba imputando aí para o condomínio várias penalidades, vários problemas de não ter. Eu vejo que essa aí seria a primeira obrigação fiscal. Tá? Nem relacionei aqui. Não estou lembrando dela aqui agora, porque ela se confunde entre legal e fiscal, mas como a gente está falando aqui de Receita Federal, de obrigações aí, então ela pode se enquadrada aqui também, tá? Muito embora é mais uma obrigação de Constituição. Então vejo essa como a primeira, né? E quais são os tipos de obrigações fiscais? Aí a gente voltando para tributo, tá? Voltando para tributo. Se a gente estivesse falando lá dessas obrigações, abri errado aqui, tá? Então quais são os tipos, né, de obrigações fiscais do condomínio? As obrigações fiscais aí dos condomínios, deixa eu subir aqui, ó, elas se dividem em dois tipos. Deixa eu abrir aqui, depois eu volto para a tela. Tá? Então, as obrigações fiscais do condomínio, isso que é importante, elas se dividem em dois tipos. Ela vai se dividir em obrigações principais e obrigações acessórias. Então, mas o que são essas obrigações principais e obrigações acessórias? As obrigações principais, quando a gente fala assim, a obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo. A obrigação de pagar o tributo. E quando a gente fala de obrigações acessórias, são as obrigações de prestar informações aos governos, de transmitir essa informação, tá? De prestar a informação dentro de alguma forma, de algum sistema, de algum software, de algum site definido pelos órgãos, municipal, estadual ou federal. Então esses são os dois tipos de obrigações acessórias. Eu vou mostrar eles aqui, ó. Então a gente tem as obrigações principais, né, que é então a obrigação de pagar o tributo, né, e o que são tributos? Tributos são impostos, taxas e contribuições. Tá? Tudo isso se enquadra aqui em tributos. Uma questão interessante que eu vou abranger, eu vou ampliar aqui, incluindo dentro das obrigações fiscais também algumas obrigações trabalhistas, alguns encargos sociais, tá? Porque se enquadra nessa linha aí, muito embora não seja um tributo, acaba sendo uma responsabilidade, tipo o FGTS, por exemplo, de funcionário. Então, tá? Mas tributos são impostos, taxas e contribuições. Tá? Eu estou expandindo um pouco aqui. Então, essas são obrigações principais, e a obrigação de pagar o tributo. E as obrigações acessórias, que é a obrigação de prestar informações. Essas informações, elas são quantitativas ou qualitativas, né? São informações em números ou em qualidade da informação, nomes, dados específicos, né? Ocorrências dentro de cada tópico. Vou detalhar quais são elas aqui, tá? Que são só umas notas, umas considerações, né? Que muito embora aqui, sempre, tá? Isso é importante dizer, muito importante, tá? Sempre vai haver uma penalidade nessas obrigações tributárias, nas obrigações principais ou acessórias. Tá? O fato de não cumpri-la dentro do prazo vai trazer alguma penalidade. Se a gente estiver falando de obrigações principais, que é o de pagar o tributo, vai haver a penalidade de multa e juros pelo atraso, tá? Dependendo da circunstância, se a gente falar assim, de um tributo retido de terceiros, e a maioria vai ser retido, né? A maioria vai ser retido aqui de terceiros, o fato de fazer a retenção e não fazer um recolhimento é uma apropriação indébita. Tá? Isso é até criminal, se a gente for parar a pensar nessa parte é criminal, mas vai haver uma penalidade também, a multa e juros pelo atraso da entrega dessas obrigações principais. E a obrigação acessória, a multa da não entrega, há multas de entrega de informações erradas, de omissão de informação, então sempre vai haver, mesmo que eventualmente não se cobre automaticamente quando se presta a informação ou deixa de mandar, porque pode ser que precise de uma fiscalização em cima daquele CNPJ, em cima, né,
daquela situação para gerar a multa. Algumas são automáticas, outras são, a maioria não é automática, mas fica aí no período de 5 anos com possibilidade, né, dessa intervenção aí, dessa efetivação da multa, mesmo não sendo automática, a previsão ela tem. Então na lei ela tem mesmo que não gere ele automaticamente. Então é importante dizer isso, né? E aí uma pergunta muito comum aqui poxa, mas obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo. É a obrigação de pagar o tributo. Mas o condomínio, ele tem impostos sobre as taxas de condomínio? Tem algum tributo sobre as taxas de condomínio? Não, não tem. Sobre as taxas de condomínio ali, do rateio das despesas, taxa de fundo de reserva, taxa de obra, né? São geralmente esses fundos aí dos condomínios, e não tem incidência de tributo, de impostos, né, sobre essa arrecadação. Não é considerado uma receita tributável. Tá? Então, sobre quais obrigações principais que eu estou dizendo? Obrigações retidas principalmente de terceiros e as obrigações aí com funcionários. Né, no caso, quando você tem funcionário. Aí eu estou incluindo também alguns os encargos, no caso de FGTS. Então, para condomínio, não tem imposto ali sobre as taxas de condomínio arrecadado, né? Que bom, né? Nem faz sentido, né, esse tipo de situação, porque o condomínio ele é uma entidade sem fins lucrativos, né? Então é uma entidade ali, um CNPJ aberto, com um interesse coletivo ali para os moradores ali do condomínio. Então não incide impostos sobre essas taxas, mas o tributo retido numa nota fiscal de terceiro, que é certos serviços é obrigatório ter a retenção, e alguns tributos e encargos ali de retido de funcionário ou a pagar referente à folha de funcionário, ele deve ser recolhido, ele deve ser pago. Isso são obrigações principais. Okay? E aí a gente vai abrir quais são essas obrigações principais aqui. Ok? Então aqui a gente encerra essa primeira parte, eu vou abrir quais são as obrigações principais, quais são essas obrigações principais aqui. Vamos lá, então fechando essa parte, nós vamos entrar agora em quais são essas obrigações principais. Quais são as obrigações principais, que são as obrigações de pagar os tributos. Tá? Onde que tem então essas obrigações principais? A gente tem lá em serviços tomados e sobre a folha de pagamento. Tá? O que são serviços tomados? Quando o condomínio ele contrata uma pessoa jurídica, e aí pessoa física eu estou enquadrando lá em folha de pagamento, porque aí é um autônomo, né? O autônomo entra de folha de pagamento, tá? Então quando a gente fala em serviços tomados, necessariamente aqui a gente vai estar falando, a gente fala de obrigações principais em serviços tomados, eu estou incluindo aqui os tomados de pessoa jurídica, porque se eu for tomar de pessoa física, ele é um autônomo, uma pessoa que vai entrar em folha de pagamento, que seria a regra correta. Então, em serviços tomados, quando o condomínio então contrata essa pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica prestou o serviço do condomínio, emite a nota fiscal, e na nota fiscal tem algum tributo, algum imposto que está retido em nota. O que é o imposto retido em nota? Destacado retenção. É que o prestador, por lei, ele é obrigado, não são todos, tá? Algumas atividades, vou dar um exemplo aqui, algumas atividades, por lei, elas são obrigadas a destacar a retenção do tributo. Elas recebem um valor líquido menor e o tomador, no caso aqui o condomínio, ele tem que pegar esse tributo, ele deixou de pagar, pagou menor para o prestador, esse tributo retido ele tem que recolher para o governo, municipal, estadual, federal, normalmente é municipal, no caso de ISS, e a maioria é federal. A gente vai ver quais são esses tributos. Se tiver alguma dúvida, vai anotando aí ao final de cada bloco, ao final da apresentação pode perguntar, tá bom? Então, anote aí, não deixe de anotar não, porque as dúvidas são importantes, tá? Não fique com vergonha de fazer a pergunta, porque a sua dúvida com certeza é dúvida de outro, tá? Não existe pergunta boba, tá? Bobo é aquele que não pergunta, que ficou com a dúvida, tá bom? Então pode fazer a pergunta, que realmente são situações técnicas, você não tem obrigação de saber disso, você não vai saber, tá?
Inclusive tem até contadores aí que nem pegam condomínio, que não desconhecem aí a legislação de condomínio, tá? Então não é uma situação muito simples. Então quais são os serviços, quais são as obrigações principais em serviços tomados, quais são elas, quais a gente encontra aí no mercado para condomínios. Então a gente tem o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Tá? Esse imposto ele pode ser retido, e cada é municipal, então o ISS ele é municipal, cada prefeitura tem, vocês não estão vendo aqui, né, o slide, peraí, aqui ó, pronto, está resolvido. Então o ISSQN, tá? Então só voltando, então vocês não estavam vendo a tela, né? A gente está aqui em quais são as obrigações principais em serviços tomados, ISSQN. Então é quando o condomínio contrata algum prestador CNPJ que vai destacar a retenção do ISS. Quando eles têm que destacar a retenção do ISS? Cada prefeitura tem a sua regra específica. Quantas prefeituras tem no Brasil? Diversas. Tá? Mesmo as prefeituras próximas, Belo Horizonte, Nova Lima, Betim e tal, tem regras específicas para definir quando é obrigatório e quando não é obrigatório a retenção. Em geral, os prestadores que prestam serviço para condomínio tendem a não destacar a retenção do ISS, tá? Até porque às vezes já sabe que o condomínio deixa de fazer o recolhimento para não imputar essa obrigação. Mas a prefeitura, vou falar em Belo Horizonte, tá? Em Belo Horizonte existe uma regra uma regra que pessoas jurídicas que tomam serviços antes era 240 mil ano de serviço tomado, agora aumentou porque é um índice, acho que uns 360, não é redondo mais não, mas aproximadamente isso. Deixa eu ver se eu anotei aqui. 365, 878 e 4. Só condomínio grande, né, que toma serviços de terceiros, que no total do ano são mais do que 360 mil. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte fala que quem é o tomador que toma serviço acima desse valor, ele é responsável tributário no município. E como responsável tributário, todo mundo que emitir nota fiscal para ele tem que destacar o imposto de ISS. Isso é uma regra geral em Belo Horizonte, que não tem não é assim em outros municípios, pode ir mudando. Existem alguns serviços também que têm uma obrigação aí de retenção, mas a questão é a seguinte: não vou entrar nesse detalhe, não importa para o seu condomínio. Geralmente condomínios não são responsáveis tributários, porque não tem essa demanda, esse volume grande de serviço tomado, mas eventualmente pode ter. Né? Quando você contrata aí uma obra de uma fachada com empreitada global, então pode ter sim. Tá? Até mesmo a conservação, quando você toma o serviço de uma conservadora, ela tem emitindo nota, então você está tomando um serviço de terceiro. Então você pode acabar sendo enquadrado como responsável tributário, tendo que ter a retenção. Mas isso não é tanto problema, não estar destacada a retenção. O problema é estar destacada a retenção do ISS na nota, você pagar menos para o prestador e não recolher o ISS. Isso que é um problema. Tá? Se na nota você recebeu a nota, não tem retenção destacada, não precisa se preocupar com isso, ótimo. Então você não tem nada de retenção, você não tem que recolher esse tributo para a prefeitura e pronto. Você não teve a retenção ali. Isso é o que é o mais importante. E se teve a destaque na nota fiscal, você pagou menos para o prestador, por exemplo, o serviço é de R$1.000, tem o ISS de 5%. Ali. Então, vamos falar, o serviço é de R$100 e tem um destaque de R$5 de ISS na nota fiscal. Você vai pagar para o prestador 95 e esses 5 você vai recolher para a prefeitura. Tá? Tem a regra de recolhimento para a prefeitura. Se tiver esse destaque na nota, você está pagando menos para o prestador, tiver o destaque, você é obrigado a recolher esse valor para a prefeitura. Tá? Isso é a retenção do imposto. Tá? E quando que é esse recolhimento? O recolhimento em Belo Horizonte, também muda a cada cidade, em Belo Horizonte é dia 8 do mês subsequente. Então, os serviços tomados no mês de novembro, com retenção de ISS, esse ISS retido ali, quando o condomínio fez o pagamento ali no mês de novembro, vai recolher esse ISS retido
fez o pagamento para o prestador. Tá? Então o condomínio contratou um serviço, pegou a nota fiscal, pagou para o prestador em novembro e teve a retenção de ISS. O condomínio, no dia 8 do mês seguinte, em Belo Horizonte, tem o dever de pagar esse ISS retido. Cada cidade tem uma data específica. Tá? Em Belo Horizonte é dia 8, mas cada cidade pode ter uma variação aí específica. Tá? Então essa é a questão do ISS. Qual que é o outro tributo, outra obrigação principal que pode ter nos condomínios? Contribuições sociais retidas em fonte, que são os impostos, os tributos PIS, COFINS e contribuição social. Tá? Então pode ter esse tributo retido em nota. Vou dar alguns exemplos aqui depois, eu vou incluir um imposto de renda aqui que podem ter esses tributos. Se tiver esse tributo destacado em retenção na nota, o condomínio no mês seguinte até o dia 20 do mês subsequente a esse mês que teve aí o serviço tomado e pago, tem que fazer o recolhimento para a prefeitura. Imposto de renda retido na fonte também é um imposto federal. Então, primeiro é municipal, as contribuições sociais, PIS, COFINS e contribuição social é federal. Imposto de renda retido na fonte é federal, também mesma data até o dia 20 do mês subsequente. E o INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é um encargo, um encargo também retido na prestação de alguns serviços, nem todos, mas se tiver destacado a retenção na nota fiscal, também até o dia 20 do mês subsequente tem que fazer esse recolhimento. Tá? Algumas considerações em relação às obrigações principais nos serviços tomados. Né? Só terão essas obrigações aqui de fazer esse recolhimento do imposto retido em nota se o condomínio ele contratou algum serviço e essa nota fiscal tem a retenção de tributo. Né? Então, relembrando, o que é retenção de tributo? A nota fiscal ela é de 1.000. O prestador, né, que prestou o serviço lá, o CNPJ, diminuiu lá na nota, destacou na nota, ISS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, INSS, e isso diminuiu o valor líquido a pagar para ele, o condomínio pagou o valor menor, o valor líquido, esses tributos que foram retidos, o condomínio tem que recolher nessas datas posteriores. Só vai ter essa obrigação os condomínios que tomaram serviço e têm essas retenções em nota. Se não tomou serviço ou tomou serviço e não tem as retenções, não está devido o recolhimento, tá bom? Então isso é importante. Muito comum, tá, essas retenções aqui em notas fiscais das empresas de elevadores, em notas fiscais de empresas, as conservadoras que prestam serviço de limpeza, né, ou portaria, aí para condomínio, zeladoria, a empresa, a pessoa jurídica prestam esses serviços. Em alguns serviços profissionais, em obras também é comum ter essas retenções, então tem que ficar atento, tá, a isso. É importante dizer que o não pagamento até a data limite estabelecida por cada obrigação principal dessa, por cada tributo, o não recolhimento, tem incidência de multa e juros. Então, aqui nos encargos federais, a gente tem uma multa por atraso de 0,33 ao dia até o máximo 20%. Então, completando 2 meses, aí, atinge o máximo da multa das federais. E tem atualização pela Selic também, aí, os encargos federais. Tá? A Selic, a partir do mês seguinte ao mês do serviço tomado, então vai ter incidência Selic e 1% no mês de pagamento, são os juros. Tá? No caso aqui do ISS, tem também, o ISS ele tem a multa menor, de 1%, em Belo Horizonte, que aí depende também do município, em Belo Horizonte é a multa de 1%, tem a atualização pelo IPCA e juros de 1%. Tá? Mas cada prefeitura vai ter a sua regra. Então, esses aqui são os serviços, são as obrigações principais que são em função dos serviços tomados pelo condomínio. Tá? Então, no caso, sobre os serviços tomados. E quais são sobre a folha de pagamento? Então, sobre a folha de pagamento do condomínio,
quando tem funcionário registrado, importante, eu coloquei isso até na nota, tá? É quando o condomínio vai ter folha de pagamento. É só quando tem funcionário registrado pelo condomínio? Não, não é só quando tem funcionário registrado. Na maior parte, sim, a grande maioria vai acabar seguindo esse fluxo, que é quando tem funcionário registrado. Tá? Então, só para a gente se situar aqui, a gente ainda está falando de obrigações principais, né, de fazer esse recolhimento do tributo. A gente já falou dos serviços tomados, agora a gente está falando dessas obrigações sobre a folha de pagamento. Quando que o condomínio tem folha de pagamento? Quando tem funcionário contratado pelo CNPJ do condomínio, quando tem autônomo que prestou serviço para o condomínio e foi lançado, foi julgado para folha de pagamento, que é obrigatório. Então é importante dizer que quando você toma serviço de um autônomo, pessoa física, esse autônomo ele tem que ser informado na folha de pagamento, incide sim alguns o INSS patronal e terceiros lá, tá? Aproximadamente 27, 27,5%, 28%, 27,5% para condomínio de INSS e terceiros. Então, e ele tem que ser julgado em folha de pagamento, esse autônomo, tá? Muitos condomínios não fazem isso, né? E honorário do síndico. Então, os honorários do síndico, eu vou abrir para pergunta daqui a pouco. Eu sei que agora vai surgir algumas perguntas aí, né? Eu não estou vendo o chat nesse momento, tá? Daqui a pouco eu vou abrir, fechando essa parte que eu abro para as perguntinhas aqui, depois a gente vai para o final. Então, o honorário do síndico também, ele deve ser informado na folha de pagamento, e o síndico, nesse caso, entraria como um autônomo, o síndico pessoa física. Tá? Se for um síndico profissional que emitiu nota fiscal, ele é um serviço tomado. Nessa nota, normalmente não tem retenções. Se for, aí, no caso, um síndico que é morador do condomínio ou uma pessoa física, ele é um autônomo. Esse autônomo tem que ser informado lá na folha de pagamento como autônomo do condomínio, mesmo se for morador, o síndico remunerado. Né? Aí tem aquela velha polêmica se a taxa de condomínio é considerada uma remuneração do síndico. A taxa de condomínio, ela é a isenção da taxa de condomínio para o síndico é considerado uma renda tributável do síndico e também pela regra fiscal que não foi alterada ainda, pela regra do INSS e ali pela regra do INSS, é uma renda tributável, então teria que ser informado como remuneração do síndico. Tá? Muito embora já tem jurisprudência de gente que já entrou aí na justiça e ganhou que essa não é para fins, a isenção da taxa de condomínio não entraria, ok, então já tem jurisprudência nesse sentido, mas a lei não foi alterada. Então quais são essas obrigações principais aqui na folha de pagamento? Então, na folha de pagamento. Tá? Eu coloquei o FGTS para não ficar meio sem perna aqui, muito embora o FGTS é um encargo, né? Ele não é considerado um tributo em si, mas eu coloquei. Então, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que tem pagamento aí mensal até o 7º dia do mês subsequente. Se o 7º dia cair em dia não útil, antecipa o pagamento e tem multa por atraso aí de 5% no mês do vencimento, 10% a partir do mês seguinte ao vencimento da obrigação, a multa, mais juros de TR e 5% e 0,5%, né, 0,5% aí ao mês na fração de atraso aí do FGTS. Qual é a outra obrigação aí? O INSS também é um encargo aí, é o INSS, né? Que vai incidir no FGTS, no caso é só de funcionário. Vocês não estão vendo a tela, né? Vou colocar aí para vocês. Então, voltando aqui, então, que não estavam vendo a tela, sobre a folha de pagamento, FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Pagamento mensal até o 7º dia do mês subsequente, e as multas que eu falei aí, multa e juros por atraso, se não for pago na data. Quanto vai ter o FGTS? Só quando você tem um funcionário. Então, quando o condomínio tem funcionário contratado pelo CNPJ do condomínio, vai incidir aí o FGTS, tá? Falando aqui só de condomínio. Então, quando tem funcionário. Não tendo funcionário, ou tendo só autônomo, ou a remuneração do síndico, não tem FGTS. INSS, que é aí a contribuição previdenciária, tá? A contribuição previdenciária,
que se não pago, ela tem que ser paga até o dia 20 do mês subsequente, aí o INSS. Também aqui como federal, ele se cair em dia não útil, antecipa, tá? Dia não útil antecipa. E tem multa, né? O INSS, a multa é de 0,33 ao dia, chegando até 20%, aquela mesma dos impostos federais, mais Selic de juros, e Selic a partir do mês subsequente, e 1% no mês de pagamento. Esse é os juros, né? Então o INSS vai ter quando? O INSS vai ter quando se tem funcionários, vai ter o INSS que é descontado do funcionário e tem o INSS patronal, que é a parte do condomínio. Vai ter um INSS retido de pessoa jurídica, normalmente aí prestadores de serviços de mão de obra, né? Limpeza, conservação, pode ter obras também, podem ter essas retenções do INSS, e vai ter o INSS ali também sobre os autônomos, tanto o INSS do autônomo e o INSS patronal, que incidirá sobre esse autônomo. Na verdade, o INSS patronal e no autônomo é de 20%, tá? do autônomo. Então, o INSS. Qual outro? O imposto de renda retido na fonte. Então, o imposto de renda retido na fonte de funcionário e de autônomo pode ter também. O prazo para recolhimento é até o 20 do mês subsequente e tem aquelas mesmas multas de juros dos impostos federais que eu já falei aqui em cima. Tá bom? O PIS, então o PIS, o condomínio, os condomínios, como são entidades sem fins lucrativos, tem lá um percentual de 1% de PIS sobre a folha de pagamento, que também tem que recolher até o dia 25 do mês subsequente, e a multa de juros é o mesmo multa de juros dos impostos federais. Tá? Então, o PIS é o Programa de Integração Social. Tá? Aqui são algumas considerações que eu até, salvo engano, já disse. Né? Só terão essas obrigações se o condomínio tiver funcionário próprio, registrado, autônomo, de folha de pagamento, ou síndico remunerado em folha de pagamento. Tá? A remuneração do síndico, a gente já conversou aqui, é uma renda tributável, inclusive a própria isenção da taxa de condomínio também, pela lei não alterada, é considerada assim, uma renda tributável. Tá? Aí você vai perguntar assim, Léo, mas aqueles autônomos que a gente faz com recibo e paga com recibo, tal, não está entrando na folha. Como ele não entrou na folha de pagamento, acaba que não vai ter o INSS, por exemplo. Né? Agora, está certo não colocar ele na folha? Não está certo. Pela lei do INSS, deveria esse autônomo entrar em folha de pagamento e incidir o INSS ali da retenção dele, dependendo do valor, passando aí de 1903, né, que é a isenção do imposto de renda ainda, pode incidir o imposto de renda para reter dele, dependendo da situação ainda pode incidir ainda o ISS, dependendo da prefeitura local e do tipo de serviço, tá? Tem isso também. Algumas atividades, aquelas mais comuns, né, de situações de jardineiro e tal, não teria a retenção do ISS. Tá? Aí depende do local da prestação de serviço, da cidade, do tipo de atividade. Então, essas são aqui as obrigações principais sobre a folha de pagamento e as obrigações principais sobre os serviços tomados. Então aqui a gente encerra os tópicos de obrigações principais. Né? Então a gente falou aqui das obrigações principais, né? E a gente vai falar agora das obrigações acessórias. Então, quais são essas obrigações acessórias? Nossa, vou explodir aqui, tem bastante. Tem que reduzir um pouquinho, mas tem bastante obrigação acessória aqui. Então eu separei as obrigações acessórias aqui em três tópicos. As mais antigas, sem uso, não será mais necessário. Por que eu trouxe elas? Porque elas são recentes, elas acabaram recentemente, até outro dia tinha. Então eu trouxe porque isso está gerando confusão aí no mercado. Tem gente até continua fazendo ainda, elas não têm mais necessidade. Tá? Então eu separei aqui essas mais antigas sem uso, que não é mais necessário. Existem outras ainda muito mais antigas, eu trouxe só as mais antigas que são recentes, que não são necessárias mais. Tá?
As mais antigas, que eu falo mais antigas em vigor, é que já há muito tempo existe e ainda continuam em vigor, e as mais novas, as recém-criadas, né, que vieram recentemente. Então, falando aqui de mais antigas sem uso, que não são mais necessárias, eu separei em duas. Tá? Outras mais antigas podem até existir também, mas essas são as que recentemente deixaram de ser obrigatórias, que é a RAIS, né? Então a relação anual de informação social, ela é anual, ela é obrigação anual no ano seguinte ao ano da ocorrência. Então, por exemplo, 2022, por volta ali de março, né, final de fevereiro, início de março, em 22, foi feita a RAIS referente a 2021. Referente a 2021. E quando o condomínio não tinha funcionário, precisava fazer a RAIS negativa, mesmo sem funcionário. Tem que fazer, todo CNPJ ele tinha que fazer. Tá? Então, em geral, aí, em março do ano subsequente. Precisa fazer de novo? Não, não precisa fazer mais. A partir desse ano já não foi necessário. Tá? Então, já 2022 não foi, dezembro de 2022 já não foi necessário, porque teve a entrada do social. E em 2023 também não daqui para frente não precisa mais fazer a RAIS. Tá? Então, é uma boa notícia aí que não tem mais necessidade. E a gente tinha a CEFIP, que é o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS, Informações da Previdência Social, que é a folha de pagamento, né, ali que transmitia a CEFIP, que gerava aqueles relatórios de RE, GFIP, FGTS. Né? Então, ele acabou em função do e-social. Então, era uma folha de pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente, sem movimento, para condomínio sem funcionário, envio único eventual. Então, existia mesmo. O condomínio não tem funcionário, tem que mandar, não precisa ficar mandando todo mês sem movimento. Mandou um mês eventual ali, um primeiro início lá sem movimento, não precisava mandar de novo. Isso era CEFIP. Precisa fazer ainda hoje? Não, não precisa mais, acabou. Então essas aqui não tem mais que serem feitas, elas já acabaram aqui em função aí do e-social. Por que eu trouxe? Porque tem gente aí dentro de condomínio fazendo a RAIS aqui, tá fazendo a RAIS aí negativa ainda. Acha que precisa mandar. Pô, na dúvida, pegar e mandar, se tiver disponível ainda lá para fazer isso, tudo bem, o que a bunda não prejudica, né? Mas não precisa mais, tá? Então, como elas acabaram agora recentemente, eu trouxe aqui a informação. Então, pronto, essas aqui não precisam mais. Vou deixar aberto aqui. Mais antigas que eu falo que já existem há mais tempo, mas ainda estão em vigor. Quais são essas obrigações acessórias que ainda estão em vigor? 10. Declaração eletrônica de serviço em Belo Horizonte. Tá? A 10 ela é obrigatória para Belo Horizonte. A Nova Lima tem, Betim tem, Contagem tem? Tem. Não é 10, é outra obrigação. Né? Por exemplo, Betim tem a GIS Online. Tá? Contagem é 10, salvo engano, é parecido. Lá em Nova Lima tem. Não me lembro o nome lá, mas tem também. A gente tem lá em condomínio Nova Lima. A gente tem empresas também lá que a gente faz contabilidade de Nova Lima. Então, em geral, os municípios em geral têm alguma obrigação também acessória equivalente a 10. O que é essa 10 em Belo Horizonte ou equivalente em outros municípios? Né? É uma obrigação que normalmente mensal, então ela é mensal, onde no caso aqui o condomínio, ele vai declarar ali quais foram os serviços tomados. Quando é uma empresa prestadora de serviço, ela também declara os serviços prestados. Tá? Em Belo Horizonte, quando presta serviço com nota eletrônico, não precisa declarar, só quando é uma nota de papel. Mas no caso do condomínio, vamos falar especificamente do condomínio, quando ela contrata um serviço de terceiros, ela tem com nota ou sem nota. Tá? Aí é um cuidado que o condomínio tem que ter, que às vezes ela tem que pedir nota, e fez sem nota, se declara lá, você está também conivente aí, né? Então, mas na verdade a legislação municipal de Belo Horizonte ele não trata com nota ou sem nota. Nós já falamos dos serviços tomados, tá? Então todos os serviços tomados precisam ser declarados ali no caso de condomínio da 10. Tá? Em Belo Horizonte, os condomínios exclusivamente residenciais, existem outras regras lá de outros CNPJ, mas vamos falar de condomínio. Condomínio exclusivamente residencial, ele pode fazer essa declaração anual. Se o condomínio for misto ou comercial, não pode fazer anual, tem que fazer mensal. Tá? Então isso é importante. Quando tem que ser feito? Ela mensal até o dia 20 do mês subsequente.
o condomínio contratou serviços, em novembro até 20 de dezembro tem que mandar a 10 para mensal. Tá? O anual é até 30 de setembro do ano que vem. Tá bom? É nós aqui, nós optamos por fazer mensal, tá? A gente não deixa acumular, não deixa passar nada. A gente faz mensal independente do condomínio, a gente faz ele mensalmente aqui, mas falando aí tem essa possibilidade para condomínio. Ok? E mesmo que não haja movimento, você fala assim, olha, eu não tomei serviço nenhum. Não tem movimento, não tem nada a declarar. Precisa mandar? Precisa mandar. Essa 10 ela precisa ser enviada. Aí, no caso do condomínio sem movimento frequente, pode mandar anual, né? Mas nós, mesmo assim, a gente manda mensal para não acumular e já ficar declarado. Então, tem essa obrigação aqui acessória municipal. A 10 ou a equivalente no seu município, ela é municipal, tá? Então, essa região aqui, a gente passa as maiores cidades aqui no entorno, se pegar Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, todas têm uma equivalente com outro nome. Tá? Tem multa, fala de multa aqui, tem multa, e diminuiu essa multa da 10. A multa da não entrega da 10, eu não sei exatamente quando mudou, já tem uns 2 anos, 2019. Antes de 2019, a multa era de mais de R$2.000, era uns R$2.300, que ela era variável, né, o FIR, tal, uma unidade do município, mas era mais de R$2.000 por mês não enviado, independente da data. Agora mudou, também está mais ameno. Então, qual que é a multa agora? Nas 12 primeiras declarações não enviadas, não transmitidas, a multa é de R$100. Da 13ª à 24ª, 200 para cada uma. Da 25ª para a 30ª, 500 para cada uma. Da 30ª à 48ª, 1.000. E a partir da 48ª, 1.500 para cada declaração não transmitida, podendo atingir aí os últimos 5 anos. Tá? Muito embora, geralmente, quando se vier multa, pode ser que eles até mandam de outros anos, mas tem a prescrição, não poderia. Então, o risco é só de 5 anos. E essas multas aqui são para Belo Horizonte. Tá? Cada município vai ter a sua regra específica e tem que consultar a legislação do município. Tá? Então, essa é a 10, Declaração Eletrônica de Serviço. Vai anotando as dúvidas aí, ou pode postar lá a dúvida no chat lá, que eu volto quando a gente acabar essa parte, a gente conversa sobre isso aqui também. DIRF também já existe há muito tempo, né, a DIRF, declaração de impostos, declaração do imposto sobre renda retido na fonte. A DIRF já é uma declaração bem conhecida, bem antiga. Essa declaração ela é anual, é uma declaração anual, e ela só precisa ser, nos condomínios, ela só precisa ser feita anualmente se houve durante o ano calendário, eu vou dar um exemplo, um ano calendário, durante um ano, retenção de tributos federais. Quais tributos federais? Eu falei lá, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Se tiver alguma retenção desses tributos em folha de pagamento ou de serviço tomado de terceiro, folha de pagamento, autônomo, funcionário, síndico, que tiver um salário que era obrigatório ele fazer retenção de imposto de renda, por exemplo, aí é obrigatório a DIRF. Ou tomou algum serviço, contratou algum serviço de terceiro que tem aí a retenção, né, de tributos federais. Aí tem que fazer essa DIRF. Exemplo, janeiro a dezembro de 2022, durante esse período todo, teve algum tributo federal retido de terceiro, funcionário, autônomo ou pessoa jurídica em nota, em folha de pagamento, em nota fiscal, teve alguma retenção federal, é obrigatório mandar a DIRF no ano seguinte, no caso aqui em 2023, que é uma obrigação anual. Quando? Geralmente aí até 28 de fevereiro do ano subsequente vai ter que fazer essa DIRF. Tá? Não havendo movimento, não precisa. Quando fala não movimento, não havendo retenção federal. Se tiver obrigatoriedade, não mandei, tem multa? Tem multa por entrega em atraso. Ela é de R$200 por declaração, né, tratando de pessoa física, pessoa jurídica inativa ou pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. No caso de condomínio, é R$500 por declaração
dos demais casos. Então tem R$500 por declaração, no caso ela é anual, tem R$500 de multa. Se pagar em menos de 30 dias depois que transmitir, cai em 50%. Então tem essa redução, cairia para 250. Tá? Mas não havendo retenção de impostos federais, não precisa mandar a DIRF. Então, e as novas, né? Então agora a gente tem as novas declarações acessórias que surgiram recentemente. Quais são essas novas declarações acessórias? A gente tem a DECORT em Belo Horizonte, domicílio eletrônico dos contribuintes e responsáveis tributários de Belo Horizonte. O que é isso? Tá, o que é esse DECORT BH? Ah, tem lá em Nova Lima? Tem? Não, no caso que eu estou falando só de Belo Horizonte. Em alguma outra cidade pode ter? Pode ter. Mas esse caso aqui especificamente é Belo Horizonte e as outras cidades da região que não tem, tá? Não tem isso. Mas o condomínio que está em Belo Horizonte, houve até uma discussão no passado, o condomínio precisa cadastrar no DECORT, não tem cadastrar no DECORT? Tem que cadastrar no DECORT. O que é essa DECORT? É um domicílio tributário. Precisa fazer uma vez só. Fazer o cadastro lá do condomínio, no domicílio tributário. O que é o domicílio tributário? É você colocar lá no condomínio, cadastrar o condomínio e um responsável e o e-mail. No caso, quando a Prefeitura de Belo Horizonte quiser mandar um comunicado, uma notificação, alguma coisa assim, ela vai mandar para esse domicílio eletrônico, para o e-mail. Então, ela vai, não é por e-mail, ela vai deixar lá no domicílio eletrônico da Prefeitura e manda uma mensagem por e-mail cadastrado também. Os nossos condomínios aqui todos são monitorados por nós, então a gente coloca o nosso e-mail para receber as mensagens, além da gente tirar a CND todo mês, automaticamente a gente tem uns sistemas que fazem essa busca. Mas o condomínio é obrigado a fazer esse cadastro no DECORT? É obrigado. Isso começou em 2018, salvo engano, 30/7/2018, aqui em Belo Horizonte. Tá? E quando é obrigado, uma vez só, fazer esse cadastro no Prefeitura de Belo Horizonte, a partir do dia 30/7/2018 começou a obrigatoriedade, ou quando a abertura do CNPJ do condomínio. Dá para voltar e fazer retroativo? A gente não volta retroativo, mas você vai lá no site da Prefeitura e faz o cadastro do DECORT na data que você estiver entrando. Então você faz dali para frente, beleza, está feito. Faça e está feito, não está tendo multa automática. Mas tem uma multa prevista. Tem uma multa prevista de R$200 aqui por atraso, por mês de atraso, né, a partir da obrigatoriedade. Então, se a gente falar assim, o meu condomínio já existe antes dessa data, 30/7/2018, não fez o cadastro no DECORT, vai fazer agora, se a gente está falando R$200 por multa por mês de atraso. Dessa data de 30/7/2018 até agora, quantos meses tem? 200 a cada mês. A Prefeitura está cobrando, está notificando? Não, eu não vi ainda nenhuma multa pela DECORT aí para condomínio. Tá? Mas se você não fez, cadastra logo lá, que pelo menos se cadastrar, talvez passe batido, tá bom? Mas tem essa previsão, muita gente não sabe disso, né? Tem até contador que não sabe, empresa de contabilidade, administradora que não sabe da DECORT. Por ser uma coisa única, feita de vez em quando, não tem muita informação que tem que ser feita, não tem isso. E social, que é mais recente, né? Substituiu ali a CFIP de folha de pagamento. Então, o social, o prazo de entrega até o 15º dia útil do mês subsequente, iniciou em maio de 2021 para condomínios, que é a substituição da folha de pagamento, né? Então, o que vai ter que informar lá? Se o condomínio tem funcionário, vai ter o e-social. Se o condomínio tem autônomo, que contrato lá com RPA, recibo de autônomo, que vai entrar em folha de pagamento, vai ter que colocar, que é obrigatório para o autônomo. Síndico remunerado, é um autônomo, tem que entrar em folha de pagamento. Se entrar em folha, né? A maioria dos síndicos aí acaba que não colocam como renda tributável e não entra em folha. Está certo, não está errado, mas ficou assim, então aí não vai ter social, né? Porque não está cumprindo a regra correta. Quando sem movimento, a partir de 2023, não precisa mais enviar anual sem movimento. Precisava mandar até 2022 o manual sem movimento? Precisava. Então era enviado, sim, existia, como entrou recentemente, né, a partir teve lá no final de foi mais de 2021, em 2022 foi necessário mandar o condomínio que não tinha movimento, não tinha funcionário, não tinha nada, né, para mandar no social, precisava mandar uma sem movimento no início de 2022 referente
essa parte de 2021. Agora, em 2023, não vai precisar mais mandar sem movimento. Acabou isso, tá? E tem multa? Tem multa. A multa para trás, R$200 por declaração com redução de 50% para sem movimento. Então, tem a multa. Está cobrando automática a multa social? Não está sendo. Tem multa prevista, mas não está sendo cobrado aí automático, não. Tá? Mais recentes, EFD Reinf, né, Estruturação Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, que é o Reinf, né, EFD Reinf. Ela começou recentemente, em maio de 2021, tem que vir até o dia 15 do mês subsequente, então novembro manda até o 15 de dezembro, começou em maio de 2021, e ela é especificamente para as retenções de INSS. Então o condomínio ele tomou algum serviço com retenção de INSS, ou teve INSS retido aí de terceiros, tem que informar na Reinf. A Reinf vai alimentar desse TF Web que eu vou falar depois. Então teria que ter aí um Reinf. Se não tem movimento, não teve retenção de INSS, precisa mandar Reinf? Não precisa mais. No início precisava, depois não precisa mandar Reinf. E hoje, se não tem nenhum movimento, não tem INSS retido, não precisa mandar Reinf, não precisa mandar sem movimento. Em nenhum momento. Teve, manda, não teve, não manda. Hoje a regra está assim. Tá? Essa regra mudou muito desde o início lá que foi lançado. Ela foi alterando, mas hoje está até bacana a regra, não tem movimento, não tem nada de INSS retido, não precisa mandar. Teve, informa, lá na Reinf. E essa Reinf, ela alimenta a próxima, que é a DCTF Web. Então a DCTF Web aqui é a declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários e de outras entidades e fundos. Então essa DCTF Web hoje, o projeto inicial é para ela servir para todos os tributos federais, mas hoje ela só serve para o INSS. A verdade é essa. Então ela é um tributo onde ela é uma declaração onde é gerada a guia de INSS. Então a Reinf e o iSocial alimentam aqui a DCTF Web para a geração da guia de INSS, tanto que vem da folha de pagamento quanto vem de terceiros, tá? Que elas se juntam aqui para gerar a guia de forma eletrônica da DCTF Web. Começou em outubro de 2021, aqui, né? Aí para os condomínios, é até o dia 15, o 15º dia útil do mês subsequente. Então a geração da guia. E aqui, né, que começou, vários condomínios começaram a ter essa atenção maior às obrigações acessórias por causa da DCTF Web, porque tem lá paga tributos retidos de autônomo. Você tem uma conservadora que tem destaque de INSS retido na nota. Não dá mais para gerar aquela guia avulsa de INSS ou o prestador te enviar a guia para recolher o INSS. Não dá, não é mais desse jeito. Precisa ser gerado obrigatoriamente pelo DCTF Web. E foi esse ponto aqui, essa obrigação acessória, que começou a despertar essa... não vou falar o interesse, né? Começou a despertar essa necessidade dos condomínios para as obrigações acessórias. Mas ela foi a única, ela foi o ponto de partida. Não existiam outras obrigações acessórias antes? Claro que não, existiam várias outras. Te mostrei aqui várias obrigações que existem e existiram aí no passado. Mas esse foi um start aí que muitas, principalmente os pequenos condomínios, começaram a entender que existem obrigações principais acessórias ali para condomínios também. Tá? E nesse caso aqui, a penalidade ela é alta, né? Que é do INSS, que eu falei a penalidade lá. E qual que é a multa aqui da não entrega da DCTF Web ou a entrega em atraso? A multa é de R$500 por movimento, por declaração, e R$200 sem movimento. Quando tem movimento é R$500 de multa por mês não enviado, e por declaração não enviada, e 200 quando não tem movimento. Tá? Tem redução de 50% se pago nos últimos 30 dias. Interessante aqui o seguinte, também houve mudança dessa regra com o tempo. Houve mudança da regra aqui com o tempo. Deixa eu ver se aumenta um pouquinho aqui. Ó. Então, mudança da regra com o tempo. Né? Se não tem movimento, não precisa mais enviar. Então, como que ficou a regra? A regra da DCTF Web,
hoje, tá? Tinha momentos atrás que precisa mandar uma sem movimento e não foi alterado isso, precisa mandar mesmo. Mas agora, recentemente, alterou agora em 2022, eu não sei exatamente o mês que alterou, mas foi bem recentemente, tem uns 2, 3 meses aí, ficou assim, quando tem alguma coisa, algum movimento, algum INSS retido, envia, aí gera o DCTF Web e gera a guia. Se no mês seguinte não teve retenção, ou seja, é sem movimento, tem que mandar uma sem movimento. Nos próximos meses que não tiver a partir daí nenhuma INSS, nenhum movimento, não precisa mais enviar. Só vai enviar quando? Quando tiver outro movimento com retenção. Teve movimento com retenção, gerou INSS, beleza. O próximo mês não tem, aí tem que mandar um sem movimento. Tá? A regra está assim. Melhorou também, porque antes precisava estar mandando até todo mês. Aí não, tinha lá os períodos que tinha que mandar sem movimento, anual, por exemplo. Quando entrou em vigor, lá em outubro, depois teve em janeiro de 2022, né, e agora a regra ficou dessa forma aqui, ficou melhor, né, ficou mais tranquilo. Né? Então aqui a gente acabou aqui as obrigações acessórias. Vamos falar aqui, e qual é a responsabilidade do síndico? Né? Qual que é a responsabilidade do síndico? Vamos abrir aqui. Né? O síndico, né, gente, ele é o responsável legal pelo condomínio. Então o síndico ele é o responsável legal aí pelo condomínio, com base aí na lei 10.406/02 e nas disposições aí da lei 4.591/64, que é a lei que fala aí de condomínios, edificações e corporações imobiliárias, que é uma lei bem antiga, já trata essas questões. Inclusive o Código Civil, os termos lá que vem no Código Civil é muito parecido com essa lei federal. É muito parecido. Né? Vou abrir aqui, que isso aqui é interessante, mas no Código Civil, né, traz essas obrigações aqui do síndico. Né? Vou ler só do Código Civil, a da lei é parecida. Tá? Convocar a Assembleia dos Condôminos, artigo 1348. Compete ao síndico convocar a Assembleia dos Condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimentos judiciais ou administrativos de interesse do condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem aos possuidores, aos proprietários, elaborar o orçamento da receita e despesa relativa a cada ano, cobrar dos condôminos as contribuições, bem como cobrar as multas devidas nas taxas de condomínio, né, prestar contas na Assembleia anualmente e quando exigidas, realizar o seguro da edificação, aqui até na lei, né, fala que é a questão do seguro. Né. A gente tem também essa lei, que é muito parecido aqui, os termos, não vou ler de novo, e a gente tem a própria convenção, né, de condomínio, que é o regimento interno aí do condomínio, é uma regra interna também, já prevista aqui em cima, vai ter também essas obrigações e tem outras, já tem várias outras lá dentro da convenção de condomínio. Tá? E o síndico aqui, ele é esse representante legal, né? É ele que representa o condomínio dentro do condomínio e fora do condomínio. Tá? E isso gera uma responsabilidade muito grande para o síndico, né? Gera uma responsabilidade civil para o síndico muito grande, né? Porque ele tem a obrigação de fazer cumprir as leis, as normas internas e externas, ali, internas do condomínio e as externas também, né, as próprias leis que existem, as regras, né, as normas, ele tem que cobrir. E o síndico tem essa responsabilidade civil. Eu não vou esgotar aqui, eu trouxe só alguns elementos, tá, que eu achei importante falar aqui, mas não se esgota, tem várias outras coisas. A gente tem no Código Civil aqui, por exemplo, a gente tem esse artigo 159, né, que fala assim, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligenciar ou imperícia, violar direitos ou causar prejuízo a outro e fica obrigado a reparar o dano. Então, se algum condomínio achar que o síndico ali, né, por negligência, voluntária ou não, por omissão, tá aí, não vou nem entrar no voluntário, essa discussão aqui é grande também, causou algum dolo para o condomínio, o síndico pode ser responsabilizado. Né? Então, o conceito de responsabilidade civil está intimamente ligado à ideia de não prejudicar o direito do outro. Segundo o Silvio Rodrigues, a responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra por fato próprio ou por fato de pessoa ou coisa que
dela dependam, né? Então, assim, como o síndico ele é o responsável legal pelo condomínio, se ele de alguma forma, mesmo por desconhecimento de legislação, né, ele deixar de cumprir aí, não fazer o que tem que ser feito diante das leis, ele pode responder aí civilmente, né? Pode ter essa responsabilidade civil. Referindo-se às questões pertinentes à responsabilidade civil, o Código Civil Brasileiro prescreve em seu artigo 1806 que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligenciar ou imprudência, né, violar o direito ou causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Então, parecido até com o de cima, né, mas fala aqui de ato ilícito. E tem outras questões aí dentro das leis que falam aí da responsabilidade civil. Né? E o síndico, como representante do condomínio, se ele não fizer o que deve ser feito, ou negligenciar, não fazer, tal, ele vai incorrer em responsabilidade civil. Tá? Então, a sua inércia, a inércia do síndico, a negligência, o descumprimento, o dolo, a fraude, né, isso tudo tem penalidade. Aí vão penalizar o condomínio em si, ali, o CNPJ, e nesse caso, né, o próprio síndico ele pode ser penalizado. Aí, o síndico vai ser penalizado automaticamente? Não estou falando isso. Não estou falando isso, o síndico vai ser penalizado automaticamente. Não é isso. Os condôminos, entendendo que talvez eles foram lesados pela inércia, pela não atuação correta, pelo desconhecimento, pelo dolo, pela fraude ali, do síndico, por exemplo, vão entrar na justiça contra o síndico para reparar os danos, tá? Então vão para reparar esses danos. Podia trazer alguns julgados, tal, mas isso já é muito comum. Tem várias causas no mercado, causas judiciais, que penalizam o síndico. Então, por exemplo, o síndico ali que ficou, tem um caso até recente aí de um condomínio que entrou para a gente, que era de outra administradora. A síndica anterior, ela não estava recolhendo o INSS, o condomínio estava com situação financeira ruim, não estava conseguindo pagar todos os tributos. A síndica não levou essa informação adequada para os condôminos, pelo menos essa informação que eu tenho, tá? Eu não estava lá, não sei exatamente como foi, mas o condomínio ficou com um débito de 180 mil de INSS. Veio para a gente, já tem uns 2, 3 anos, então foi feito um parcelamento, está em regularização, já pagou a grande parte disso aí, mas o novo síndico, a nova gestão ali entrou na justiça contra a síndica aí, para ela arcar com a multa e com juros. O principal não, que já era do condomínio. Mas como ela não deu essa notícia, não aprovou esse não pagamento em assembleia, ou não rateou para poder pagar, então foi entendido que houve uma negligência aí de informação, não deu a informação adequada, não prestou informação, não compartilhou isso em assembleia. Se é para deixar de pagar, não tem recurso, não vai estar, compartilha em assembleia, que a assembleia decida. Ah, não vão pagar, deixa pendente. Pronto, acabou a responsabilidade do síndico, compartilhou com a assembleia. Tá? Mas isso aqui é muito importante, o síndico ser transparente, dar as notícias, as informações e compartilhar o que precisa ser feito lá em assembleia. Tá? Em assembleia. Eu vou abrir aqui para a gente discutir isso aqui também, mas não agora, vamos seguir, a gente já está caminhando para o final, tá? Tá acabando aqui, eu vou abrir para as perguntas e respostas. E aí a gente entra aqui no último tópico, né? Quais são as soluções? Quem vai fazer? Vocês não estão vendo aqui, né? Vou colocar aqui, vamos lá. Quais são as soluções? Então a gente está caminhando para o final, a gente falou aqui da responsabilidade aqui do síndico. Quais são as soluções? Quem vai fazer? Quem vai fazer? É você, síndico, que vai fazer, que vai entregar todas as obrigações acessórias, que vai calcular as obrigações principais, que vai olhar na nota que teve retenção e vai recolher? É você? Pode ser. Se você tiver essa competência, se você for contador, você viu a quantidade de obrigações principais e acessórias que existem? Cada uma com uma regra específica, cada uma com uma legislação específica e que pode mudar a todo momento. É o próprio síndico que vai fazer isso? Se o síndico for um contador, ele pode fazer. Se ele for um contador ativo, porque não adianta ser um contador também que não está ativo no mercado, que não vai acompanhar o que está acontecendo. Tá? Mas é o próprio síndico que vai fazer?
Pode, ele até pode, não tem um impedimento que o síndico ou qualquer outra pessoa dentro do condomínio faça esse trabalho, mas ele consegue fazer isso, ele está qualificado, ele tem a qualificação, ele tem o conhecimento, ele acompanha a legislação. Se a resposta for não consegue, não está qualificado, não acompanha, mesmo que ele seja contador, mas não está atuando na área, não está acompanhando o mercado e não tem essa qualificação, não vai ser nem o síndico nem algum condômino que vai fazer isso dentro do condomínio. Não deve ser, não precisa ser imputado a feitura para ele. A responsabilidade do síndico é fazer cumprir. E ele vai demandar prestadores externos, ele vai contratar, assim como contrata a faxineira para fazer limpeza do condomínio, assim como contrata uma empresa de manutenção de elevadores para fazer manutenção de elevadores, porque precisa de um engenheiro, precisa da qualificação técnica para assinar aquilo ali. O que o condomínio tem que fazer? O condomínio ele tem que contratar uma contabilidade, ele tem que contratar uma administradora de condomínio para fazer isso. Mas se a gente está falando de coisa de tributos, a gente parar para pensar, até a contabilidade está ali mais adequada, mas as administradoras, né, elas têm um corpo, geralmente lá, ou ela demanda, ela terceiriza isso para uma outra contabilidade, ou ela vai ter funcionário ali internamente, que é contador, ou técnico, está atuando ali, que vai saber fazer isso. Tá? Mas tem que contratar. Então, o condomínio, e esse negócio de, deixa que eu faço aqui internamente, o síndico, coloca para um condômino, tá? O que acontece normalmente é que fica sem entregar. Entrega em atraso. Não faz corretamente, acaba fazendo com erro. Então, isso tem que ser repassado para uma empresa especializada. E é caro isso? Não, não é caro. Se a gente vai falando, a gente não está falando da administração completa. Se a gente falar um condomínio, por exemplo, de 6 unidades, né, igual a gente vem aqui da Regina, né, se não me engano, um condomínio de 6 unidades, pode ser, não estou falando, às vezes tenta. Eu tenho condomínio de 6 unidades, tem a gestão completa, porque também o honorário é proporcional. E é barato, não é caro, fica muito, muito barato. Mas só o serviço de gestão fiscal é muito barato a contratação. É um plano muito barato para você. Só uma multa de uma dessas declarações aqui já paga o valor aqui da gestão fiscal. Então é o condomínio, né, executar corretamente todas as obrigações. Quem vai fazer isso? É o síndico? Não necessariamente. O síndico tem que contratar alguém. Ele não precisa ficar com essa responsabilidade. Né? E aí agora, obviamente, eu tenho que fazer uma propaganda, né? Eu tenho que fazer minha propaganda. Né? Nós aqui da Hoffman Contabilidade, tá? E a empresa tem a empresa da Hoffman Contabilidade e Gestão Condominial, nós temos aqui um plano de gestão fiscal dos condomínios, tá? Que é muito barato, só a gestão fiscal, para eu fazer todas essas obrigações acessórias aqui, exceto folha de pagamento. Tá? A folha de pagamento a gente faz quando é negativa, que hoje nem precisa mais, mas a negativa a gente faz. Mas se tem folha, aí tem o processamento da folha também. Então a gente tem esse serviço, tá? Aí estão os contatos, se precisar. Tá? E tem também a gestão de condomínio completo? Temos, a gente tem aqui a gestão de condomínio completo. Eu não vou entrar nesse tópico, se alguém tiver interesse aí em relação aos nossos serviços, de fazer um orçamento sem compromisso, tá? Um orçamento para até comparar com o que você tem hoje. Eu sei que aqui nessa gestão fiscal tem conservadoras que estão cobrando 200, 300 reais só para fazer a REINF e a DCTF Web. Só para fazer a REINF e a DCTF Web. Caríssimo, caríssimo. A gente cobra aqui muito menos do que isso para fazer tudo. Muito menos do que isso para fazer tudo. Tá? Então, e outra, REINF e DCTF Web, vocês viram que não são nenhuma fração da totalidade das obrigações acessórias. Ok, gente? Então, assim, agradeço, tá? Agradeço a todos aqui pela participação. Obrigado aí, Sirlene, né, por aparecer aí, dar suas contribuições. Agradeço a todos que fizeram as perguntas aí. Né, também cada pergunta ajuda a esclarecer, a melhorar o próprio conteúdo. Parabéns para vocês que estiveram presentes aqui até agora. Né, parabéns aí para a Adriana que ganhou o presente. Né, e nos vemos aqui. Né, e, estamos à disposição, tá? Fazer um orçamento. Vamos colocar os contatos aí da Hoffman lá no grupo. Mesmo que você já tenha uma contabilidade, já tenha uma administradora, já tenha um serviço, faz um orçamento com a gente, vê o que vai estar incluído na proposta, avalia os valores, vai ser um prazer tê-los vocês aqui
com os nossos clientes e principalmente os condomínios aí que não tem nenhum serviço de gestão condominial ou não tem no mínimo serviço de gestão fiscal para o condomínio, tá aí. Agora você já está ciente, nós temos uma condição muito boa aqui, muito interessante. Para quem é síndico profissional, a gente faz o contrato guarda-chuva, faz um contrato único e pode ir incluindo os condomínios aí a cada mês. Então pode entrar em contato aqui com a gente. Bacana? Então, obrigado e até o próximo. Até o próximo evento. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.